Olá a todos, como é que vocês estão? Espero que se encontrem bem. Vocês estão no canal da Semente Estelar. Se ainda não me conhece, o meu nome é Diana e para todos os outros a minha gratidão por estarem aqui. Vamos então desenvolver aqui uma tiragem coletiva sem opção de escolha referentemente a essa pessoa que vocês estão a mentalizar. E eu vou começar por retirar a energia de força com o arcano maior, tá bom? O universo clarifica para mim a energia de arcano de força dessa pessoa especial que o consulente está a mentalizar. É uma tiragem coletiva, pegue para você aquilo que fizer sentido, tá bom? Energia de força dessa pessoa especial pelo nosso consulente. Qual o arcano de força dessa pessoa especial pelo nosso consulente? Eita, tantos casos de afastamento, não é? Temos o arcano maior do ermita, alguém que está a crescer um bocadinho para a vida, não é? E que neste crescimento precisa de um tempo para si próprio. Olhem ali a pessoa no escuro, a tentar iluminar o caminho com a sua lanterna, a precisar de retirar um tempo para si, para pensar naquilo que sente. Talvez seja alguém que se tenha iludido em algum tipo de caminho que escolheu e que agora está a começar a cair a ficha. E a pessoa pode ter necessidade de mudar o roteiro, de mudar o caminho que escolhe para a sua caminhada, de redefinir aquilo que verdadeiramente quer. O arcano do ermita traz a filosofia de vida, não é? A filosofia de vida, o que é que afinal faz sentido para mim daqui para a frente. E para a pessoa estar com este tipo de comportamento é porque alguma coisa deixou de fazer sentido, principalmente para a sua estabilidade. Temos aqui em força um signo de terra, que é o signo de Virgem. Pode ser um ser amado que tem este signo muito forte no seu mapa astral, e, portanto, temos aqui a palavra de ordem. O que é que conta para mim, para a minha estabilidade? A minha estabilidade emocional, principalmente. É alguém que tem vindo a passar por um processo de crescimento. Até por quebra de cara, por se ter enganado no roteiro. Há aqui um desejo de buscar respostas. A pessoa já sabe que quer mudar alguma coisa, mas há necessidade de buscar respostas de como fazer essa mudança. Está bem? É uma carta escura que remete à noite. Então as coisas estão pouco claras, as coisas estão escuras. Eu não consigo ver o caminho à frente. E provavelmente esta pessoa de certeza que está afastada do consulente. Então ele também não consegue ver, ele ou ela, não consegue vislumbrar com clareza o próprio consulente. Pode ser alguém que tenta saber da vossa vida e que não consegue, ou que se consegue fica com muitas dúvidas. Existe aqui uma incerteza, mas uma necessidade muito grande de alcançar o amanhecer, de sair deste breu, desta escuridão, desta noite. É uma pessoa que está como se estivesse perdido numa floresta, em noite cerrada, a tentar encontrar a saída daquela floresta. E o que é que ele tem à volta? Tem escuridão, tem a luz da lua, tem uma coruja que lhe fala de sabedoria e graças a Deus que tem uma lanterna ligada. Agora imaginem se a luz da lanterna falha, se acaba a pilha da lanterna, não é? Se a pessoa demorar muito tempo, a pilha pode acabar. E se a pilha acabar, ele vai ficar apenas com o luar, com a luz da lua. E se vier uma nuvem para tapar a lua, fica completamente na escuridão. Então a pessoa está a evitar ficar completamente no buraco negro. Porque a luz é fusca. E ele está numa luta para encontrar a claridade total, a ressurreição do novo dia, o amanhecer. Tá bom?
Vamos tentar compreender melhor aqui com o povo cigano. Povo cigano. O que é que esta pessoa quer descobrir? Qual a luz que a pessoa quer descobrir? O que é que se passa na vida desta pessoa para precisar de um tempo de recolhimento? É alguém que, se estiver acompanhado, sente-se extremamente sozinho. Então, o que é que esta pessoa conta para nós? O que é que esta pessoa pretende iluminar? Quais as respostas que esta pessoa busca? Espiritualidade ajuda-me a ajudar. Os lírios. Neste isolamento, há lágrimas, há agonia, há uma situação familiar que a pessoa está a ponderar os prós e os contras, hum, para mudar algo nesta situação. Os lírios remete muito à família. Pelo lado mais sombrio, porque aqui temos muita sombra, fala de tristeza, fala de alguém que não está satisfeito e fala de uma falta de paz interior. Não há harmonia no interior desta pessoa. A pessoa anda ali, de lado para lado, agoniado. Existe um peso na consciência, existe uma agonia. E que não há remédio nenhum que a pessoa possa tomar para aliviar. Esta agonia tem que ser finalizada por ele próprio ou por ela própria, através de alguma atitude que a pessoa tem que ter. Mas é uma atitude que tem de ser de caso pensado. Tem que ser uma atitude programada, estratégica, bem pensada, porque talvez não consiga sair desta floresta escura do pé para a mão. E enquanto não consegue sair, a pessoa chora. A alma da pessoa chora. Há uma inquietação. Os lírios é uma carta muito lenta. Então temos aqui situações de demora. Que a pessoa nada faz. E que para a própria pessoa é o prolongamento de um sofrimento. A pessoa nada faz e apenas tem escuridão. E é aquilo que eu disse no início: se a pessoa demora muito mais, a luz da lanterna pode apagar. E a pessoa coloca-se numa situação arrastada no tempo, em que corre o risco, se é que já não está a passar por esse processo, em que se olha ao espelho e já não se reconhece pela empreitada onde se foi colocar. Já não se reconhece pelas escolhas que fez, pela vida que está a levar, por aquilo que optou. Pode ser uma pessoa orgulhosa, não é? Que para sair desta floresta, já que foi o que ele escolheu, ele ou ela, tenha que admitir que escolheu mal. Não é? E os lírios, ele representa um rei de espadas. O rei de espadas é difícil de mudar. Muitos reis de espadas não mudam e preferem o buraco negro, a solidão, a agonia, ao invés de dar a mão à palmatória. Pois é, o ser humano, ele é complicado. Então, muitos reis de espadas, no alto do seu orgulho, acabam por ser cruéis para eles próprios. Então, eu estou num buraco que não me traz felicidade, que não tem qualquer tipo de cor, não é? Eu, no fundo, estou a aprender algo com esta experiência, porque temos ali a imagem da sabedoria, mas eu tenho uma dificuldade para mudar, para encontrar o caminho. Vai haver. Eu já sei qual é o caminho de saída, mas eu ainda não tive coragem de sair. Porque para sair, eu tenho que bater de frente com as minhas vulnerabilidades e tenho que admitir para quem está à minha volta que errei, que escolhi mal, que até determinado ponto tomei mal as minhas decisões. Porque esta tristeza?
Espiritualidade, porquê esta tristeza desta pessoa? O porquê desta tristeza? Povo cigano, o porquê desta tristeza? Porque é que esta pessoa orgulhosa mantém esta tristeza por tanto tempo? O porquê? Porquê esta tristeza? Eita, a pessoa quer mesmo encontrar o caminho. O porquê desta tristeza é que a pessoa quer mesmo encontrar outro caminho, outra direção, outro roteiro, mas não consegue, está difícil. A bússola vem-me indicar o esforço dele próprio ou dela própria, com esta luz, o esforço que faz, não é? Na situação onde está neste momento, para tentar entender como é que pode mudar, como é que pode saltar fora, como é que pode passar entre as árvores e sair ileso. Mas é uma bússola que ainda não tem norte, não tem orientação definida e a pessoa está nesse processo. E eu perguntei o porquê desta tristeza. Então, o porquê é que a pessoa tenta sair e não consegue. Porquê é que esta pessoa não consegue sair? Porquê é que está difícil sair? Espiritualidade. Porquê é que esta pessoa quer sair e não consegue sair da situação? E que tem aqui alguma energia de ser uma situação familiar. Porquê é que esta pessoa não consegue sair? Porquê que não consegue sair e mudar o roteiro? Uma aliança. A pessoa tem uma aliança com alguém. Uma aliança familiar. Para grande parte, é uma outra pessoa que está na vida desta criatura. Mas também podemos ter aqui casos, visto que é uma tiragem coletiva, que a pessoa está presa a uma aliança familiar com pai, com mãe, pode ser um provedor dessa família. Tentem adaptar, está bem? Ao que fizer mais sentido. Mas há uma parceria na vida da pessoa, que a pessoa quer mudar o roteiro, está à procura da saída e que está difícil, que não consegue. O que é que o prende a essa aliança? O que é que o prende a esta aliança? O que é que o prende a esta aliança? O passado. O passado. Há aqui um emaranhado de coisas, de uma situação que já dura algum tempo na vida da pessoa, de uma aliança que a pessoa tem com o seu próprio passado e que há aspectos que não estão resolvidos relativamente ao seu passado. Pode ser alguém que está numa relação com outra pessoa há já bastante tempo, mas também podemos ter aqui casos, e é bom de realçar, que essa pessoa não está junto com ninguém, propriamente dito, não tem outra relação, mas que ainda não desvinculou a aliança relativamente ao seu passado porque ficou mal resolvido. Diana, porquê é que ficou mal resolvido? Pode ser aspectos emocionais no interior da pessoa, que a pessoa ainda não se resolveu com esse passado da aliança que teve. Pode ser aspectos até, para alguns casos, a nível financeiro, mas maioritariamente são aspectos que dizem respeito a coisas mal resolvidas no emocional dessa pessoa, de um passado que no interior e na energia da pessoa não foi resolvido. Ainda existem lágrimas em relação a esse passado. Pode ser alguém que neste momento não tem ninguém e ainda está com o passado emocionalmente por resolver.
Pode ser alguém que está realmente com uma pessoa que a relação já dura há algum tempo, há alguns anos, e que para sair fora há pendências para resolver, incluindo aspectos do passado entre essa pessoa e a outra pessoa. Quais os aspectos desse passado? O que é que podemos clarificar? Clarifica para mim aqui a carta da estrela do passado dessa pessoa. Expectativa frustrada. Uma relação que saiu frustrada. Um passado onde a pessoa depositou muita expectativa e caiu ladeira abaixo. E este passado morreu. Está bem? Podemos ter alguém que já se separou ou que vai se separar muito brevemente. Este passado morreu. E se a pessoa estiver numa outra relação neste momento, já não existe nada entre os dois. É um isolamento. A maior das solidões é quando temos alguém ao nosso lado e nos sentimos sozinhos, não é? E aqui foi uma expectativa frustrada. Numa expectativa muito alta que eu depositei numa aliança e que eu agora quero mudar de direção. Então, se esta aliança já acabou, eu ainda não estou resolvido comigo mesmo por aquilo que me decepcionei, pela minha desilusão, por me sentir de alguma forma fracassado ou fracassada e que ainda não estou pronta para uma nova oportunidade ou pronto. Esta pessoa não se sente pronta porque no seu interior ainda existem pendências de uma frustração muito grande no passado, de uma frustração muito grande numa aliança, num relacionamento. Quer se libertar? Quer. Mas há uma resistência, há uma dificuldade. É uma pessoa que se torna cruel com ela mesma por uma resistência à cura, por uma resistência à mudança. E que não ata nem desata. Eu vou pedir esclarecimento desta energia, vamos tentar compreender melhor, aqui com o tarot, espiritualidade, clarifica para a gente aquele caixão. Ó, nem foi preciso dizer nada. 10 de espadas, finalização, término de um sofrimento imensurável. O dar as costas a uma situação. Esta pessoa está a querer e é finalizar mesmo. Olhem aqui o caixão para enterrar. Enterrar a 7 palmos debaixo de terra para nunca mais ir lá buscar a parte podre. Podemos ter aqui também pendências na matéria do financeiro com um passado, com uma relação que já finalizou emocionalmente a nível de envolvimento, mas que podia ter ficado pendências a nível de pagamento de dívidas, a nível de herança, a nível de partilhas, de bens. E que a pessoa ainda pode estar, para alguns casos, numa luta nesse contexto. Mas 10 de espadas é a morte do artista. Então está mesmo a passar por um período de finalização. Clarifica para mim aquele 10 de espadas. Espiritualidade. Clarifica aquele 10 de espadas. Expectativa frustrada, alguém que se enganou no caminho, alguém que quer redefinir outra vez a rota e outra vez a estrela. A estrela fala de passado, mas também fala de cura. A pessoa com esperança de sair da escuridão. E em relação ao nosso consulente, vamos ter aqui um retorno. Temos energia de reconciliação, alguém que tenciona voltar para o vosso caminho, mesmo
passando pela cabeça dessa criatura que poderá já não vir a tempo. Existe aqui, não é? Com este sofrimento, mesmo que no passado não fosse uma pessoa muito de fé, existe aqui um apegar-se a Deus e à fé para pedir a Deus, pedir à espiritualidade, pedir a todos os santos de que ainda seja possível recuperar alguma coisa em relação ao consoante. Mas que de momento é praticamente impossível ter uma atitude, porque em primeiro lugar eu tenho que terminar esta finalização com o passado, ok? E tentem adaptar o que fizer mais sentido em relação ao passado dessa pessoa. Se estamos a falar num contexto de um emocional que não foi resolvido, de algo na prática, na matéria financeira que a pessoa ainda tem para resolver com um alguém do passado, se estamos a falar de uma pessoa que oficialmente ainda está numa relação, mas que já está com o caixão aberto para enterrar e que ainda existem pendências que a pessoa ainda não conseguiu sair dessa floresta escura, mas que foi uma experiência, sem sombra de dúvida, que através da dor a pessoa cresceu para a vida. A pessoa amadureceu. Até para de repente cair na real e ganhar consciência das prioridades que tem de ter. O que é que tem que ter mais valor para ela? Porque é que esta pessoa se frustrou? Porque é que esta pessoa se frustrou? O que é que tem para resolver? Espiritualidade, mediante o que for permitido, revela para nós. Eita, olha, um 5 de copas. Esta pessoa deu com a cara, desculpando o termo, na lama, na caca, não é? Um arrependimento, porque a pessoa frustrou-se, porque foi ela que se colocou lá. E ninguém cria expectativa caída do céu. Foi a própria pessoa que criou a expectativa. Então temos aqui uma lamentação e temos também uma culpa em relação ao nosso consoante. Temos uma culpa. Vai haver, foi alguém que se afastou, que não vos priorizou, que vos trocou por uma outra situação. Podemos ter casos que nunca chegaram a ter envolvimento e que vocês nunca perceberam o porquê. E o porquê é porque a pessoa tinha um passado mal resolvido e que está a tentar sair desta escuridão e ainda não encontrou a saída porque está difícil para mudar esse roteiro. Clarifica aquele 5 de copas. O 5 de copas. Clarifica para mim o 5 de copas. É alguém que tem sentimento por você, consoante. A pessoa atirou-se de cabeça a uma situação. Não pensou duas vezes nas consequências. Foi pela força do impulso. Foi pela aventura. E simplesmente atirou-se. Confiou demais. Sem calcular de uma forma com o pé no chão, não é? Sem calcular com o pé no chão, do que é que poderia advir dali. Então a pessoa não pensou duas vezes e julgou-se a uma situação e agora arrepende-se. Porque é que eu não pensei antes? Porque é que eu não fui mais ponderado? Porque é que eu não esperei para pensar melhor? Atirei-me de cabeça e magoei-me, não é? Atirei-me do penhasco abaixo. Pensava que lá embaixo tinha água doce e tinha um lago cheio de crocodilos. Quebrei a cara, não é? O que é que esta pessoa se atirou? O que é que esta pessoa tem para resolver? O que é que esta pessoa se atirou? E você, meu consulente, sentiu-se completamente jogado no espaço, tipo, jogado para canto por esta pessoa.
Porque a pessoa foi lá e fez. Apeteceu-lhe e foi. Sem qualquer tipo de responsabilidade afetiva pelo consulente. Finalizou algo com o consulente ou não desenvolveu algo com o consulente em prol de uma aventura, em prol de um desejo de momento e que pela cabeça na lua, porque o louco ele não tem o pé no chão, ele vai e faz, pela cabeça na lua, ele deixou-se guiar pelo desejo, pela vontade. E vocês ficaram na tristeza a questionarem-se: esta pessoa nunca gostou de mim, afinal, não é? Não pensou duas vezes para me dar as costas, para ser irresponsável, por não se preocupar comigo, se eu fico bem, se eu fico mal. Simplesmente foi lá, atirou-se na outra situação e morreu. Enterrou, nunca mais soube nada dele, nem nada dela. Nunca mais tive notícias, fiquei sem perceber nada. Consulentes aqui que ficaram na depressão, que ficaram abandonados e que hoje em dia pedem por justiça divina. E essa justiça já está a acontecer, porque a pessoa anda aqui, de lado para lado, nesta floresta, em que tem o lago dos jacarés, perfeitamente angustiado ou angustiada, porque agora quer sair de lá e não é fácil. Agora não consegue. E agora vocês adaptem ao que fizer sentido. Jogou-se de cabeça com muita expectativa numa outra relação e quebrou redondamente a cara, uma relação que já não tem nada para dar, que já acabou, que podiam ter ficado aí até mesmo pendências a nível financeiro, porque o louco ele gasta o que tem e o que não tem. Seja o que for que a pessoa escolheu e que se atirou, esse lago não era de água doce, era um lago cheio de crocodilos. E que a pessoa achou que a colheita que ia ter ia durar por muito tempo, só que não, não é? Mesmo que ainda esteja lá, que eu acredito que para a grande maioria já não esteja, mas mesmo que esteja nessa situação, numa outra relação, seja o que for, já não se passa nada entre eles. A única coisa que existe é pendências dos estragos. Mas vai haver uma ressurreição, porque é morte e renascimento. E esta noite vai acabar, porque tudo acaba na vida, mesmo que seja algo que demore muito tempo, parece que é uma noite que dura uma eternidade. Acreditem que acaba, porque a estrela, ela vem trazer a esperança. E a fé, ela é inabalável. Pode ser um período longo de tempo, até para alguns casos mais de ano ou anos, em que se prolonga esta tristeza. Sim, pode. Porque a pessoa, nós vimos aqui no baralho cigano, que ele quer encontrar a saída e não está a encontrar. Aquela bússola está desregulada. Mas a pessoa quer encontrar, mas está a ser difícil. Seja lá o que for que a pessoa tenha que resolver com o seu passado. Emocional, financeiro, seja o que for. O que é que podemos contar para esse renascimento? A pessoa quer uma volta para a vossa vida. 7 de ouros. A pessoa sente-se um perfeito ou uma perfeita fracassada. Tá bom? 7 de ouros já coloca aqui a expectativa financeira da semente que eu plantei, não é? Vai haver foi alguém que se podia ter jogado de cabeça numa situação. Vimos os lírios que falava de família, numa situação familiar em que havia objetivos materiais. Havia objetivos materiais.
E aquilo que eu semeei foi crescendo e quando começou a brotar, eu dei com a cara na lama, porque aquilo que cresceu, aquilo que brotou, não foi de encontro à minha expectativa. Então, eu plantei, sei lá, 5 para colher 10, e dos 5 que eu plantei, só nasceu um. Pior ainda, eu ainda vou pôr aqui outro caso. Eu plantei 5 com a expectativa de colher 10, e quando eu vou a ver, os 10 que cresceram, a pessoa em quem eu depositei confiança foi lá e roubou. E eu fiquei na caca. Confiei em quem não devia, não é? Ajudei o outro com o suor do meu trabalho a plantar, julgando que o outro era alguém de confiança, e quando brotou, no escuro da noite, a outra pessoa pela calada foi lá e colheu. No outro dia de manhã, eu não tinha a pessoa nem tinha a minha colheita. E dei com a cara na caca. E agora como é que eu me sinto? Um fraco. Porque magoei quem ficou para trás e fui colher exatamente aquilo que eu ofereci ao consoante: a dor, o abandono, a traição. E quando eu falo traição, pode ser simplesmente uma traição de confiança. A falta da parceria, a falta das mãos dadas, que é tão importante num relacionamento. Clarifica aquele 7 de ouros, numa situação que demora tempo para ser resolvida e que vocês já podem estar aí à espera, não é? De uma novidade, de uma notícia, de um desenvolvimento há um tempo razoável. Clarifica para mim aquele 7 de ouros. 7 de ouros. Caíram duas, eu vou aceitar. Outra vez o ermita e a torre, minha gente. Minha gente do céu. Olhem só, o ermita, que é outra vez este arcano, é exatamente o mesmo, embora em decks diferentes, em que eu fiquei completamente abandonado, completamente sozinho, e o meu mundo caiu. Da colheita que eu tive tanto trabalho para plantar. Então eu fui colher uma grande caca. E nesta caca está aqui incluído uma quebra de cara, uma quebra de confiança em relação a alguém, uma quebra de expectativa muito grande que eu depositei e que dei tudo de mim. Então podem ter a certeza que está a colher exatamente a justiça divina da agonia, da dor que provocou no vosso coração. Porque tudo se paga. Isto não é querer o mal do outro, não, mas tudo se paga. Ninguém sai sem pagar a conta. E mesmo que vocês não tenham nada que vos possa provar a olho nu que essa pessoa está a pagar, vocês podem ter a certeza que grande parte da justiça divina ela acontece por trás da cortina, no escuro, onde ninguém consegue ver, não é? E nas redes sociais ninguém vai colocar a selfie quando está no fundo do poço, porque esta pessoa está no fundo do poço. E pode ser uma pessoa que, para fazer frente ao desgosto, à frustração, para alguns casos pode se refugiar em vícios. Podemos ter aqui uma ermita que quer sair e que não consegue, e que enquanto não consegue, se refugia no álcool, no tabaco,
em vícios mais pesados, tentem adaptar por aquilo que vocês conhecem dessa pessoa. Em vícios comportamentais. E a mim parece-me que a pessoa não tem atitude porque realmente no passado há algo para resolver. Isto podem ser dívidas que a pessoa tem para pagar, uma vida financeira que não está estabilizada, não é? Se for, principalmente se for um homem, é alguém que não pode, porque o ego não deixa, voltar para os vossos caminhos com a carteira vazia. Porque isso afeta diretamente o ego, o orgulho da pessoa, não é? Então, o que é que este ermita está a ver à sua frente? Porque é que ele busca tanto iluminar o caminho? Porque à frente dele nós temos a destruição. Nós temos uma casa que foi abaixo, que desmoronou. Temos um alicerce que a pessoa colocou toda a certeza no passado que ia ser o alicerce da vida e foi o alicerce de nada, porque a base não era sólida, não é? Foi alguém que não calculou os passos devidamente, que se atirou, como eu já disse, de cabeça, e tudo o que é feito em cima do joelho, não é? Em que eu vou e faço pelo entusiasmo, pela empolgação, pelas hormonas, não pode correr bem, não é? Porque não foi devidamente planeado. Muito menos quando eu tenho atitudes que magoam injustamente quem ficou para trás. E eu estive-me nas tintas. Se a pessoa ficou bem, se ficou mal. Simplesmente fui lá e fiz. Então agora vem a vida, bate à porta e diz assim: meu menino, minha menina, está aqui a conta para pagar. O fruto da tua semente é um fruto podre. É um fruto podre. Que mesmo que tenha dado alguma coisa, ficou aquém da tua expectativa. Glorifica para mim esta torre, esta pessoa quebrou a cara. E está a tentar encontrar, não é? Como é que eu vou sair daqui? Como é que eu vou reconstruir este alicerce? Como é que eu vou quitar as minhas dívidas? Como é que eu vou resolver este emaranhado de brócolos onde eu me fui colocar? Olha, justiça. Olhem só o que virou. Acabei de falar em justiça divina. Justiça com cavaleiro de paus. Esta pessoa vai atrás da justiça. Esta pessoa pode estar com pendências em tribunal por assuntos do passado com alguém a nível financeiro, partilhas, negócios em conjunto que as coisas ficaram mal resolvidas, divórcios, adaptem. Mas esta pessoa está a fazer esforço para sair deste breu. Aparentemente está parada, mas não está parado dentro da floresta negra. Está mesmo a tentar encontrar o roteiro. E temos aqui movimentação de coisas que a pessoa tem feito para se tentar libertar. Só que nem tudo depende dele ou dela. Temos aqui também a justiça dos homens. E a justiça dos homens demora. Não é? Temos também a justiça divina. Cá se fazem, cá se pagam. E por aí não era o caminho, mas tu tiveste que ir por aí para aprender que não é assim que se faz. Há uma cobrança dessa pessoa em relação a você, meu consulente, de vir para resolver. A justiça, ela resolve as coisas. Ela quita as dívidas e resolve as coisas com base na verdade. Na verdade. Então é alguém que quer vir? Olha, aqui aparentemente é alguém que tem os olhos fechados para a injustiça que cometeu. Mas reparem que lá nas profundezas do lago dos jacarés, a pessoa está com os olhos bem abertos. A cagada que eu fui fazer.
não é? E agora, mesmo que eu queira seguir com a vida, em paz e sossego, eu não consigo. Vocês lembram-se que tínhamos aqui os lírios, que fala na falta da minha paz interior por uma injustiça que eu provoquei a alguém no meu passado. E que mesmo que eu tente seguir a minha vida, eu não vou conseguir ter paz na minha consciência se não tiver uma atitude para ir lá tentar resolver, pelo menos para ficar de bem com o consulente, para chegar a um acordo. Mesmo que isso não signifique, porque eu acredito que alguns consulentes já nem querem essa pessoa de volta, mesmo que isso não signifique propriamente retomarem um relacionamento amoroso, mas esta pessoa quer ficar de bem, quer pelo menos tentar manter uma amizade, quer quitar uma dívida espiritual, uma dívida de irresponsabilidade afetiva e, para alguns casos, uma dívida de dinheiro que podia ter saído da vossa vida sem pensar duas vezes e vos ficou a dever dinheiro. E que vocês, até ao dia de hoje, esperam o pagamento dessa dívida de algum dinheiro que emprestaram a essa criatura e que ela nunca teve a cara de pau de aparecer para pagar. Claro que não vai bater para todo mundo, mas fará sentido. Então, você, meu consulente, fará sentido para alguns. Você, meu consulente, que está aí, que não vê uma luz, que acha que a pessoa está lá no alto do seu esplendor a viver a maior. O tarot, ele não mente. Tudo bem que é uma tiragem coletiva, mas se você está aqui, alguma coisa vai ressoar. Então pode tirar o cavalinho da chuva relativamente a essa pessoa estar 5 estrelas. Nem sequer uma, quanto mais 5. Esta pessoa quebrou a cara. Podia ter sido traída, podia ter sido trapaceada. Saiu da vossa vida de uma maneira que não se faz, não teve consideração por ninguém. Por alguém que já poderia ter feito bastante por ele ou por ela. E agora o pagamento da dívida chegou, porque sempre chega, não é? Às vezes achamos, a justiça demora tanto tempo, não é? A justiça divina a chegar. E quando nós estamos a pensar isto e a dizer isto, a justiça já está a acontecer. Só que nós não conseguimos ver a olho nu, porque acontece aqui, no escuro. Acontece no interior da pessoa, acontece dentro de 4 paredes, onde ninguém consegue ter acesso. Pois é. Tarot de Osho clarifica esta justiça, espiritualidade, clarifica aqui para o nosso consulente o que é que podemos acrescentar desta ermita que quebrou a cara e que agora quer sair da empreitada e está a ser difícil, não é? E que tem um peso na consciência que ele não pode com ele próprio, não é? Esta pessoa não consegue dormir à noite. O que é que podemos acrescentar? De pegar 8 de copas, dar as costas a uma situação e vejam aqui as lágrimas. A lágrima a cair. Esta carta faz-me lembrar lágrimas. Lembram-se que nos lírios eu falei que era uma pessoa, um ermita, que chorava? Ah, Diana, ele é muito racional, ele ou ela. Ele não chora. Chora. 8 de copas, dar as costas a um passado. Dar as costas a uma injustiça. Resolver uma pendência. Clarifica para mim este 8 de copas. Esta pessoa quebrou a cara. Clarifica este 8. 10 de copas. Alguém que está a tomar consciência a quem pertence o coração dele ou dela. Ai, ai.
Olhem só, a conectar a razão com o coração. Esta carta fala de harmonia, que é precisamente aquilo que falta no interior da pessoa. A pessoa tem um peso de consciência, tem um pesar, tem um luto pela consequência do que está a colher neste momento. Foi precisamente aquilo que plantou. Então, ao virar as costas a uma situação e que tem que passar por um amolecimento do orgulho, por resolver uma situação do passado, da vida particular, de uma empreitada onde a pessoa se foi meter, e temos um 10 de copas, que é a carta do amor. Então eu dei as costas ao amor da minha vida, que na altura, com aquele louco, eu atirei-me de cabeça noutra situação e eu não soube valorizar. Podemos ter aqui situações de casamentos que foram desfeitos, de relações de alguns anos que foram desfeitas também, e que a pessoa saltou fora sem pensar duas vezes. Então eu agora tomo consciência, com o meu arrependimento, o meu pesar, aqui neste breu em que eu estou a pagar a minha dívida, a quem pertence o meu coração, não é? Que eu virei as costas e nunca deveria ter virado. Clarifica para mim, coração. Vocês estão consolente. À medida que o tempo passa, estão a recuperar bem, não é? Graças a Deus. Estão a ficar com, até mesmo com mais poder de atração, estão a florir para a vida, estão a conseguir aqui uma recuperação de uma situação muito complicada, de um sofrimento emocional que não foi fácil e que vocês não desejam a ninguém. E graças a Deus, vocês aqui já estão a florir, já se estão a cuidar mais, já estão a trabalhar o desapego em relação a essa criatura. Temos aqui consulentes que até já estão num estágio de vida em que se estão a tornar populares, a conviver com pessoas, a fazer amizades, a dar muita importância também à área profissional e dos estudos, aos objetivos a nível profissional e de estudos, e que estão a ter muita visibilidade no vosso meio, que estão a ficar pessoas atraentes para quem vos vê, para o mundo em geral. E a pessoa começa a sentir isso, este vosso desapegar e o vosso desabrochar. Então existe um medo de voltar e levar uma quebra de cara, um chega para lá, não é? Devido ao tempo, à demora. Aí agora é que tu vens depois deste tempo todo, em que eu agoniei, em que não quiseste saber se eu ficava bem, se eu ficava mal, em que me abandonaste. Para alguns casos saíste de casa e deixaste-me com tudo às costas, com contas para pagar, com a vida pendente, e eu fiquei aqui completamente abandonada ou abandonada, e agora é que tu tens a cara de pau de vir? Aparece assim do nada? E o que é que tu queres agora? Não é? Também existe aqui esse receio. Clarifica para mim. Clarifica a luta. A luta de uma situação, vocês se repararem nesta carta, vemos aqui duas pessoas a lutar. Então, essa situação do passado que a pessoa está a resolver, da vida particular, há conflitos muito grandes de alguém em quem ele confiou e que não era digno de confiança, da mesma forma que vocês confiaram nessa criatura e a criatura quebrou a vossa confiança. Então, há um lutar por tentar não perder tudo daquilo que eu plantei. Esta pessoa está a tentar não perder tudo. Vai perder alguma coisa, mas é alguém que não quer vir completamente descalço.
que está a tentar recuperar alguma coisa. Se tivermos aqui casos de dinheiro, partilhas, está a tentar recuperar alguma coisa, mas que tem que ser recuperado com braço de ferro. Porque onde ele ou ela se foi meter, não foi ao lado de pessoa que se cheira. Então, há uma luta. A pessoa não quer abrir mão porque foi muito tempo na expectativa de colher alguma coisa boa. E de repente vai o outro e rouba. E a pessoa não quer deixar ficar assim. Então há aqui muito essa energia de resolver e que passa por dinheiro, por estabilidade, por financeiro, por tribunais até. Se sentir que não está a ressoar com o seu caso, vá ver outro vídeo. Mas eu acredito que se está aqui, alguma coisa vai fazer sentido, está bem? Clarifica para mim esta luta. Também pode ser uma luta emocional com ele próprio, não é? A luta, a tal luta do ego, o duelo entre alma e ego, não é? Eu, para sair daqui, tenho que admitir que fiz treta. Então, eu tenho que ter uma coragem para dar a cara. Também pode ser uma luta nesse sentido e até uma luta de recuperação emocional por ter depositado expectativa emocional em alguém e ter sido traído, trapaceado. Podemos ter uma pessoa que acaba por utilizar uma muralha, uma armadura, porque tem medo da entrega, de se entregar outra vez emocionalmente, olhando ao facto de já ter sido magoado ou magoada. Clarifica para mim esta luta. Misericórdia. Esta pessoa está num sofrimento que vocês não fazem ideia. É alguém que quer passar de um mundo para o outro, mas não pode sair de repente, senão é deitar tudo a perder. Não pode sair de repente, mas já está a começar a custar. Reparem, não é? Nesta pessoa aqui no meio, a tentar segurar as pontas e que está prestes a cair no lago dos jacarés, mais uma vez. Então a pessoa começa a ponderar: não será melhor eu realmente abrir mão daquilo porque tanto lutei? Que eu estou aqui a tentar recuperar algo que me roubaram, algo que eu criei muita expectativa para vir a colher e que não consegui a minha parte. Não será melhor abdicar? Porque esta luta está difícil. Então parece uma floresta negra sem fim para conseguir sair daqui. Então já está cansativo. Eu começo a ponderar, olha, abrir mão, deixar-me cair. Já que me lancei uma vez ao lago dos crocodilos e dos jacarés e não morri, quase que morri, mas não morri, também não há de ser na segunda vez que vou morrer, não há de ser um lago pior do que o primeiro. Então existe esse pensamento da desistência daquilo que eu tanto lutei, não é? Mas vamos clarificar aqui a consciência, a carta do carro. Esta pessoa quer se pôr a andar. Esta pessoa já não quer esperar mais, já está a ficar cheia. E está a cair o véu dessa pessoa. Está a começar, não é? A deixar de lado o seu lado sombra e está a vir à tona uma clareza mental. Esta carta fala de consciência e representa o arcano maior do carro. O carro é, eu já estou farto de estar aqui neste escuro, eu tento redirecionar a minha bússola e o roteiro, eu não encontro saída, porque não depende só de mim recuperar a colheita, não é? Temos aqui casos de justiça, de tribunal, de depender de outras pessoas, que está-se a arrastar muito no tempo.
Então eu tenho vontade de pegar no carro e de desbravar floresta fora. E chega, mesmo que eu fique a perder financeiramente. O 2 de copas, olhem só, misericórdia. O amor desta pessoa é precisamente do consulente a quem ele ou ela virou as costas. E hoje em dia esta pessoa lamenta-se e quer vir na vossa direção o carro e o 2 de copas. Quer, não é? Desbravar, quer sair da sombra, sair do escuro e vir em direção à verdade, para ser uma pessoa justa, para esclarecer alguma coisa, para repor a verdade, para deixar falar mais alto a voz dos sentimentos, para pelo menos tentar, não é? Pelo menos tentar, visto que existe o medo e o receio que vocês já não queiram mais. E o as de copas, ir na onda. Olha, quanto mais não seja, eu deixo-me cair no lago dos jacarés e eu vou na onda. E vou na fé de que não há de vir nenhum jacaré para me matar. E eu deixo ir-me na onda da vida, mesmo descalço, mesmo sem roupa no corpo, mesmo que eu perca completamente por inteiro aquilo que eu plantei a nível financeiro, mas já que a esse nível eu saí frustrado e fracassado, pelo menos eu vou tentar a minha sorte no amor. Naquilo que eu desprezei, naquilo que eu não soube ser responsável e que hoje em dia eu me condeno. E podem ter a certeza, meus amores, esta pessoa está plenamente insatisfeita com aquilo que fez, com aquilo que foi colher, quebrou a cara completamente, está num tédio em que está lá na sua casa, na sua floresta negra, à espera de um resultado, à espera de não perder tudo, à espera de uma recuperação, e que a recuperação não chega, e está praticamente a dar o estouro e a deitar tudo a perder. A nível da expectativa que ainda tinha de recuperar alguma coisa. É como se este andar de um lado para o outro em agonia fosse à espera do resultado de algo que eu ainda quero recuperar, porque eu não quero perder tudo do buraco negro onde eu me fui meter. E não quero que o outro se fique a rir de mim. Mas podemos ter aqui casos em que o outro realmente vai ficar a rir. E que a pessoa deixa-se cair e que vem na vossa direção. Eu sinto que é alguém que já quer vir há muito tempo, que está numa luta, uma guerra de consciência pesada, que não dorme bem à noite, que tem saudade do consulente e que, para muitos casos, poderá já nem vir a tempo. Depois vai depender se vocês querem ou não, mas temos aqui uma quebra de cara, um arrependimento, vocês a florescer e a pessoa fica em conflito se conseguir ter acesso à vossa vida, de vocês a serem pessoas mais populares, mais sociáveis, focados noutros objetivos, com o desapego trabalhado em relação a essa criatura. Mas eu sinto com este carro e este as de copas que é alguém que vai ganhar a coragem para pelo menos poder perceber na prática se ainda pode recuperar alguma coisa entre vocês os dois. Tá bom? Digam aí nos comentários em que medida é que esta leitura ressoou. Um beijinho muito grande e até uma próxima tiragem. Fiquem bem.